Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cash, um podcast de católicos pelos católicos para católicos. Meu nome é Bruno Maia e hoje eu estou do meu lado com a digníssima, linda e maravilhosa minha esposa, Maiara Gonçalves. E antes da gente apresentar a nossa convidada, peço encarecidamente que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Ética Oficial, YouTube Ética Cash, beleza? E, mais uma vez, temos pouquíssimas unidades do livro da Beata Laura Vicunha, R$ 38,30. Fale com a gente no direct, pelo WhatsApp, no grupo lá, que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Se você não é daqui, a gente vê o cálculo do frete, tudo certinho, que inclusive acho que pelo correio é praticamente... É tabelado, é muito barato pelo correio o frete de livro, graças a Deus. Então, fica praticamente o mesmo preço, tá bom? E hoje nós estamos aqui com a doutora Flávia Tavares do Couto. Muito obrigado, doutora, por estar aqui hoje com a gente, que a gente vai falar muita coisa aqui sobre a senhora, mas também sobre os temperamentos e a relação deles com a fé católica. Muito importante, porque eu mesmo não sei quase nada. Verdade, Bruno. Ai, muito bom. A minha mulher falou assim, você tem que dar uma estudada nos temperamentos. Eu não, vou falar com ela. A gente vai aprender hoje juntos, né, Bruno? Obrigada pelo convite. Não, com certeza. Fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que a gente vai se divertir nesse papo sobre temperamentos. Com certeza. E antes da gente falar sobre os temperamentos, eu tô brincando, eu dei uma pesquisada. Mas antes da gente falar sobre os temperamentos, fala um pouco da senhora, como é que foi o seu processo de conversão, se a senhora nasceu num berço católico ou não. E como que levou a senhora a ser católica hoje em dia, né? Sim. Como é que se foi já antes, desde a da adolescência, ou foi um processo futuro, né? Como é que foi isso? Sim, eu sou aqui de Campo Grande, né? Perfeito. Filha de um pai militar e uma mãe médica. Minha mãe tem descendência japonesa. Então, meus avós nasceram no Japão e vieram para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece é que eles têm uma religião diferente, né? Uau. É oriental, mas assim, que vai para o lado do budismo. Mas que, quando meu avô veio para Campo Grande, né, morar, tudo, ele colocou meus tios e minha mãe para estudarem em colégios católicos. Minha mãe estudou na Auxiliadora, meus tios estudaram no Dom Bosco. Então, eles tiveram toda essa caminhada dentro da fé católica. Porque naquela época, acho que aqui em Campo Grande só tinha esses dois colégios. Se era mulher, ia para Auxiliadora, sim, homem para o Dom Bosco. Perfeito. Né? Então, eles foram estudar em colégio católico, já começaram a vivenciar, né, um pouco mais da fé católica, mas eu creio que foram os quatro, na verdade, né? Minha mãe e os 3 irmãos são médicos, e aí também foram para esse lado da ciência, né? E não tiveram uma oportunidade de desenvolver uma fé católica como nós sabemos que é, não que seja o correto, mas é o que de fato faz você ser católico, né? Não se dizer católico. Mas meus pais sempre se disseram católicos. Mas não tinham, eu creio, essa vivência da religião de uma forma convicta. Mas quando nós crescemos, né, fomos crescendo, meus pais colocaram a gente para fazer a catequese, a gente fez a primeira Eucaristia, eu e minhas irmãs. Aí nos distanciamos um pouco, porque a gente fazia aquele rito de ir na igreja por conta da catequese. Então, a gente aprendeu tudo, mas íamos na missa, eu lembro até, não me esqueço desse dia, meu pai deixava a gente na missa, eles não iam com a gente, né? Então, assim, eles queriam que a gente tivesse a fé, mas eles não viviam aquilo, assim, de uma forma, né, de fato. E são pessoas boníssimas, pessoas que nós sempre, né, rezamos para que essa conversão aconteça, né, nas nossas famílias, mas são pessoas de bem, pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, mas que ainda falta essa vivência mais prática da fé. Mas, de qualquer forma, eu não me esqueço de um dia que meu pai me deixou, era o dia que o Senna faleceu, eu estava na catequese, dia 1º de maio, e aí ele deixava a gente na porta da igreja, a gente desceu, ele falou, Flávia, ele gritou de dentro do carro, eu olhei assim para trás, ele falou, reza pelo Senna, né, e aí aquilo ficou marcado no meu, eu fiquei pensando, por que ele não desce e reza também, né, mas enfim, eu respeito o processo deles, eu acho que eles... Na verdade, toda a nossa caminhada, né, das minhas irmãs, também é um reflexo e uma mola propulsora para eles também, né? E, de qualquer forma, então eu fiz
primeira Eucaristia. Aí, adolescência, não quis fazer o crisma, também eles não fizeram muita questão. Mas aí, quando comecei a namorar, eu queria casar na igreja, né? Eu falava, gente, eu preciso ter a confirmação do meu sacramento do crisma. Quero fazer. E aí, a gente encontrou uma pessoa, meu esposo também é de família católica, mas também que não era praticante. Certo. Então, ele também precisava fazer a Eucaristia. E aí, a gente buscou uma catequista, ele fez a primeira Eucaristia e a gente fez juntos o crisma. Recebemos, né, o sacramento do crisma. Mas aí, depois disso, era para casar, né? Não tinha ainda um entendimento real, um encontro real, verdadeiro, né? E aí, a gente foi vivendo, assim, a vida de casados, eu médica, meu esposo pecuarista. Então, assim, uma vida sempre corrida, viajando. Graças a Deus, com muitos benefícios, né? Assim, pais estruturados que nos deram uma vida equilibrada, tanto afetivamente falando, quanto financeiramente. Então, assim, a gente podia ir vivendo a vida de uma forma corriqueira, né? Sem duvidar da fé, crendo em Deus, fazendo as nossas orações, mas sem essa prática de fato católica. Se alguém me perguntasse, eu era católica. Mas hoje eu até, assim, muitas vezes, depois que a gente realmente se encontra, né? Tem esse encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, a gente começa a perceber quanto nós deixávamos Jesus de lado, né? E dói meu coração, porque eu ia na missa, em formatura, em casamento, em batizado, missa de sétimo dia, só nessas formal, né? Isso, Aquela quando era quase um rito social, né? Então, assim, nós vivíamos assim. E aí eu sempre falo que eu tenho a dor no meu coração, porque nas minhas gestações, eu acho que eu fui na missa que eu me lembre em casamentos, que eu estava gestante, ou na missa de sétimo dia do meu avô. Então, assim, eu fico com uma dor no coração, porque eu falo, puxa, quanto tempo, né, perdido. Mas, enfim. E aí, assim, a vida adulta vem, o casamento deixa de ser um mar de rosas, porque os problemas acontecem, né? A vida prática, ela suga de nós. Existe os filhos, a maternidade, que traz uma responsabilidade, né? Um chamado para a maturidade muito grande. E nesse período também, meu marido teve um problema financeiro e por N motivos que hoje eu vejo até que era falta realmente de Deus no nosso relacionamento, que a gente ficou um pouco perturbado, tivemos alguns problemas no nosso relacionamento, porque a gente não tinha diálogo, a gente não rezava juntos, nós dois éramos orgulhosos, nós não sabíamos de fato o que era um matrimônio. Hoje eu tenho essa percepção muito clara, porque a gente sempre foi muito apaixonado. Eu comecei a namorar meu marido, eu estava com 15 anos e ele com 17. Nós fomos, assim, os únicos namorados um do outro, né? Namoramos 8 anos. Isso é legal. Uma história de amor muito bonita. Com certeza. Mas a gente não tinha Deus. A gente fez curso de noivos, eu lembro que a gente adorou o curso de noivos. Mas sabe quando parece que o mundo era tão chamativo? Eu acho que as coisas eram tão boas, né? Literalmente, sim. Porque eu acho que assim, a vida é tão boa, tá tudo tão legal, a gente tá já tão bem, né? Hoje a gente até conversa, a gente fala assim, nossa, quando a gente fez o curso, a gente não tinha entendimento nenhum. Do sim que a gente falou no altar. Sim. Se a gente voltasse atrás, a gente falou, nossa, sim pros filhos, a gente... Eu lembro que quando a gente casou, eu falei pelo menos, daqui uns 5 anos começa a pensar nisso. Sim, a gente de fato não tinha, eu acho que são N motivos, né? Eu acho que é cultural, eu não sei, eu não posso nem questionar, mas até a própria formação catequética, eu acho que já está mudando, né? Eu vejo meus filhos, né? Eles já têm uma noção, mas também pela vivência na família, né? Do que é a fé católica, do que de fato é esse estar com Jesus e alinhado na religião, que eu vejo que eles já têm um entendimento completamente diferente do que eu tinha. Mas, de qualquer forma, a gente estava distante, a gente tinha crença, acreditava em Deus, Nossa Senhora, que eu acho que também é quem sempre está ali perto, né? E que vai trazendo devagarzinho de volta, sempre esteve ali, mas a gente estava muito distante da nossa espiritualidade, muito distante de Deus. Mas aí na hora do problemão, assim, que você já não consegue sozinho resolver, vem anjos, né, amigos, e uma amiga nossa chamou a gente para fazer o encontro de casais com Cristo, né, que a gente estava brigando, não conseguia conversar, a gente não conseguia se entender. E quando a gente fez o encontro de casais,
de fato, aconteceu um encontro do casal com Jesus. E aí a gente ficou apaixonado por aquilo. A gente estava passando por uma fase muito difícil. Meu pequenininho tinha 2 anos e o mais velho tinha 7. Então, era uma fase de criança pequena. E o meu pequeno, eu acho que sentia toda essa animosidade na família. Ficava doente. Então, assim, a gente estava completamente desgovernado. E foi muito bom, porque naquele momento a gente falou, se não for com Deus, a gente não vai conseguir. E aí a gente ficou muito contente com o encontro e começamos a participar da comunidade, a voltar a viver realmente a fé católica, missa, tentando conhecer mais a nossa igreja, porque eu, como médica, né, eu acho que tem esse lado, não é cientista, mas eu quero conhecer um pouco. Sim. Meu marido, que é pecuarista, menino da pecuária, eu acho que, e ele, assim, ele é muito sensível. Então, ele tem uma sensibilidade e ele é colérico, né? E aí eu falo assim, que o colérico é verdade entendida, verdade obedecida. Quando aquilo entrou na alma dele, ele não teve mais questionamento nenhum. Mas eu fui estudar, mas aí cada vez que eu estudava, que eu conhecia a Igreja Católica, o catecismo, eu comecei a me apaixonar muito. E aí a nossa conversão foi acontecendo dessa forma. E aí a gente foi se engajando na comunidade, servindo na igreja, conhecendo. Depois de um tempo a gente foi chamado para ser ministro da Eucaristia. Uau, aí legal. nós servimos o altar 4 anos como ministros e fizemos acampamento. Aí a gente foi vivendo tudo que a gente podia, né? E foi muito bom, assim, porque isso foi fomentando a nossa fé, foi fazendo com que os nossos filhos já crescessem nesse ambiente, né? De fé, de fato, e de vivência da religião. Sim. E assim a gente vem caminhando faz 8 anos, desde 2016. Mas esse encontro com Jesus que vocês tiveram, no caso, foi no encontro de casais. Sim. Foi como... Eu acho que toda a experiência, e hoje eu vejo assim, depois desse tempo, né? Toda a experiência que nós tivemos foram experiências que foram abrindo o nosso olhar para a realidade espiritual. Certo. Então, eu acho que o primeiro encontro, assim, foi no encontro de casais com Cristo. Mas por exemplo, não é assim, eu faço o encontro, agora tá tudo maravilhoso, eu já entendi tudo e agora a vida também já tá maravilhosa. Não, foi um caminho. Foi um caminho que, inclusive, enquanto você tá vivendo, você ainda fica... Às vezes você tá indo meio levado, você nem tá entendendo direito, né? Talvez esse lado social, de você ter um círculo, né? No encontro de casais, lá no grupo, você ter pessoas com mais ou menos a mesma mentalidade, tudo aquilo foi ajudando. Mas foi um caminhar. Porque, assim, a gente já tinha uma certa... Não foi algo, assim, extraordinário. Nós já conhecíamos a Igreja Católica, a gente já sabia. Mas foi um reencontro, foi um voltar para casa mesmo, Entendi. né? E aí, assim, todos os movimentos, tudo que a gente foi vivendo, foi acrescentando. Então, encontro de casais, aí servir no encontro de casais, aí fazer o acampamento, que é algo mais... Ah, vocês né? fizeram acampamento? A gente fez acampamento. Uau, que legal. A gente é campista também. Que legal, legal. Aí fizemos acampamento, aí servindo de acampamento, Uma coisa e que é aí interessante vai. do acampamento, que é o seguinte, parece estranho pra gente isso, mas boa parte das pessoas não sabe o que é acampamento, sabia? Então, porque pra gente na nossa cidade é algo tão comum, né? Tão vívido. Porque o acampamento é muito normal pra gente. Sim. Né? Mas Todo ele mundo é que... regional aqui. Ele é assim, começou, se não me engano, em São Paulo. Prudente, Presidente né? Prudente, né? Com Astromar. Isso, aí veio aqui pra cá, em Iguatemi, Iguatemi. expandiu pro estado, mas muita gente, assim, tipo, às vezes, teve um episódio que a gente comentou aqui com o Fernando, que é pregador, e a gente falou bastante sobre acampamento. Mas, assim, falava de uma maneira sem entrar no mérito do acampamento. Sim. E uma galera vinha nos comentários falando assim, pô, vocês ficam falando de um negócio que ninguém sabe o que é, e que pra gente foi um papo tão assim... óbvio, né? Pra gente parecia óbvio, mas aí que eu entendi que é óbvio pra gente. Mas o padre também, que a gente entrevistou na Expo Católica lá. Eles não sabem, não conhecem. Eles não conhecem. Sim. E é uma coisa estranha, porque a gente não pode falar. Sim, né? Então, não é mau grado nosso, meu amigo, minha irmã. Mas é porque a gente realmente não pode falar. E aí as pessoas até estavam falando... Pra não estragar a experiência. Sim, E aí eu tava falando com o professor Eduardo e tal, ele perguntando sobre o acampamento, porque ele também não conhece.
E aí eu falei pra ele, eu falei, então, professor, mas aqui é comum e tudo mais. Ele falou, mas como é que? Eu falei, então não posso falar, você parece ocultismo. Falei, não é que é ocultismo. Eu expliquei, porque é igual, você vai ver um filme. Se eu der um spoiler pra você do filme, é chato. Mas se você quiser que eu te fale e estrague a experiência, sim, eu te acho falo. que tem que viver, problema, né? Mas, É importante viver o Exato, acampamento. E o acampamento, na minha opinião, ele é uma experiência mais sensorial, uma experiência mais viva com o amor de Deus. O meu marido fala muito assim, o Cacá. Eu fui evangelizado pelo ECC, mas eu realmente tive o meu encontro com o Senhor no acampamento. E aí eu falei, Cacá, é que assim, o ECC foi uma chuva do amor de Deus. O acampamento foi um tsunami do amor de Deus, a gente afogou, dava uma respirada e volta. Então assim, você sai inebriado, né, do amor. Sim. A presença do Espírito Santo, né? De uma forma... Sai encantado. E se sai se sentindo de fato amado por Deus. Eu acho que algo que eu percebo muito é que quem abre o coração para o acampamento sai se sentindo amado por Deus. Assim, confirmado aquele amor. Realmente, agora eu entendo que Deus me ama, né? Então, assim... eu acho até, quando eu penso no acampamento, não quer dizer que todo mundo tem que fazer, mas todo mundo merece viver esses dias de experiência, né? Em que você sai da realidade de fato, assim, sai do mundo, do dia a dia, você consegue se desligar, um retiro. Assim como tem pessoas, até pelo próprio temperamento, que vão se identificar com outros tipos de retiro. Às vezes um retiro do silêncio, por exemplo, um melancólico, que é uma pessoa mais recatada, às vezes vai se dar melhor, vai se sentir mais próximo de Deus num retiro do silêncio. Mas eu acho que até um sanguíneo, que às vezes só de pensar no retiro do silêncio, a gente, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar, não vou aguentar. Vale a pena viver também. Eu acho que em Deus vale a pena a gente viver, experienciar tudo. Isso eu acho que é muito rico na nossa igreja. Com não interessa certeza. o tipo de pessoa que você é, você vai achar a sua turma. Isso é maravilhoso. Você é mais tradicional, tem a galera ali tradicional para você ir atrás. Sim. Se é uma pessoa mais emotiva, assim, tem a outra... A renovação. Enfim, mesmo. então é bem interessante nesse sentido. E quanto mais você vai estudando mesmo, você vai ampliando esse universo. Sim, com certeza. E só para acrescentar com relação ao acampamento, eu acho assim, que eu acho muito importante isso, para quem está ouvindo... para todo mundo. O acampamento, ele é muito bom como uma iniciação. Perfeito. Mas, saindo de lá, você precisa aprofundar na doutrina, e etc. Porque senão você vai ficar na superficialidade. Com certeza. Naquela questão sentimentalista. Eu sempre falo isso, eu adoro acampamento, a melhor forma de você... Somos pró totalmente acampamento. Exato. Sim. Vamos dizer que a gente foi um retorno, né, amor? Mas pra mim foi uma conversão mesmo. Ali, porque antes eu não era católico. Eu falava negócio, católico. Sou, né, de IBGE. Se alguém me perguntar, eu falo que eu sou católico, né? Mas não Mas é isso, você precisa se aprofundar, né? Porque eu vejo também muita gente que fica ali na... e vivendo de aquela retiro em retiro. Água rasa ali, entendeu? Vivendo disso aí, exatamente. Vivendo da experiência sensorial, que também não é isso, né? A nossa fé é muito racional. É uma questão de buscar. E é claro que nós somos humanos. Então, quando tem muitas pessoas que falam, não, mas você tem que estudar só. Não, nós somos humanos, nós temos sentidos, nós temos sentimentos, emoções. Então, é interessante viver tudo. Perfeito. Viver as duas partes. Até para você falar que não gosta, você precisa viver o negócio. Claro, com certeza. Você sabe mas eu acho que tem que... É isso aí, tem que fazer. Mas, assim, a gente tem que buscar fomentar a nossa fé pela nossa razão mesmo, né? Pelo conhecimento, porque... É possível também que uma pessoa que busque de coração sincero a fé pela razão, ela vai se converter. Se ela estudar, né? Se ele estudar o catecismo, ele vai conseguir entender. Mas é lógico que como somos pessoas humanas, cheias de emoções, também muitas pessoas vão se abrir, né? Nesse lado. Só que aí é preciso a batalha de continuar... aprendendo, vivendo de fato, né, a nossa religião, para que isso entre e vire você, né? Não só o que você quer fazer, mas sim quem você é. E a questão a senhora a sua especialidade é... Eu sou reumatologista. Reumatologista. Isso. E
Desculpa a indiscrição, mas Imagina. o que o reumato tem a ver com os temperamentos? Então. Assim? É porque... Fala assim, porque quando eu penso em temperamento, eu penso, sei lá, num psiquiatra, alguma coisa assim. Sim, né? Mas você sabe que eu fiz reumato porque minha mãe é reumato, né? Então, assim, houve uma influência, vamos dizer assim. Velada, né? Porque eu falava, minha mãe nunca me obrigou. Ela falava, minha filha, faça o que você quiser, vai fazer... Eu gostava muito de cardio, né? Então, vai fazer cardio, eu sempre gostei de clínica. Mas aí, eu queria casar, né? E aí, eu tinha que ficar em Campo Grande, eu não queria ir fazer residência fora. E a residência de reumato aqui era muito boa. E na residência, eu comecei a gostar de reumato, quando eu fazia, porque a gente tem que fazer antes 2 anos de clínica médica e depois fazer reumato. E aí, eu tava fazendo clínica médica, já tinha casado, na verdade, mas eu queria continuar aqui, eu não queria deixar meu esposo para ir para outra cidade. E aí, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer reumato, tô gostando. Minha mãe, né, já abre portas, evidentemente, né? O consultório, já atendo com ela. E aí eu fui fazer reumato. E eu nunca entendi, assim, que minha mãe, ela sempre buscou alguns conhecimentos alternativos para conseguir tratar os pacientes dela. E bem assim, nessa parte da psicologia. E aí eu falava, nossa, minha mãe é muito, né? Ama tudo, gosta de estudar, e ela realmente é muito estudiosa. Mas, de fato, o que acontece? As doenças reumatológicas, elas podem ser, quando a gente fala em reumato, assim, até a nossa especialidade não é tão divulgada. Mas você fala assim, é quem cuida de velho, quem cuida de dor, né? Tem dor, é reumato. É velhinho, vai pro reumato. Muitas pessoas falam, reumato. Nossa, tomara que eu não precise quando eu ficar velha, né? As pessoas falam. Mas a reumato, além das doenças osteomusculares, ela cuida de doenças autoimunes, que são doenças em que o próprio organismo começa a fazer um ataque contra ele próprio, como se a sua célula fosse um agente a ser combatido. Certo. Então, aí tem o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante. São doenças autoimunes, então, que elas não têm uma explicação, uma única. Existem teorias para você explicar por que o seu próprio sistema imunológico começa a te atacar. Mas é algo antinatural, não é fisiológico. E aí, o que a gente vai percebendo? Que nesse caminho, as emoções influenciam muito no sistema imunológico, a forma da pessoa ser. Então, eu acho que os temperamentos vieram para mim antes da minha profissão, mais como um autoconhecimento. E também como uma forma de lidar melhor com a minha família, com o meu esposo, com os meus amigos. Sim. Eu acho que até, assim, a necessidade de me conhecer, de conhecer as pessoas, então eu acho que tem mais a ver até com o meu processo de conversão, que me fez me apaixonar por esse assunto, do que propriamente a minha profissão. Só que quando eu comecei a estudar os temperamentos, eu via como isso influenciava nos meus pacientes. Certo. Na forma até, assim, de acatar o tratamento, de aceitar a doença, de tomar as medicações de forma correta ou não. E aí tudo isso foi, uma coisa foi alimentando a outra, né? Mas, de fato, eu acho que quando você está num processo de conversão, você começa a perceber, né? Para você fazer uma boa análise de consciência, um bom exame de consciência, para você realmente crescer em virtudes, você precisa se conhecer. Então, eu acho que, assim, foi uma forma que eu olhei e falei, gente, faz muito sentido. Então, eu acho que tem mais a ver com o meu processo de conversão, conhecimento dos temperamentos, do que, de fato, com a minha profissão. Mas aí a gente começa a aplicar no dia a dia, no trabalho, e a gente começa a entender também que a nossa vocação usa a nossa profissão, mas a nossa vocação não se delimita unicamente à nossa profissão. Não é mesmo? Uau. Então, isso é legal. E eu acho que é muito isso, porque eu, por exemplo, fiz medicina, claro, com muita influência da minha mãe, mas eu sempre fui muito comunicativa, então, assim, eu sempre achava, gente, será que eu tenho que ser médica mesmo? Será que eu não tenho que fazer direito? Porque em Campo Grande era o direito, medicina, ou se você gosta de exato, você vai fazer engenharia, né? Aqui era assim. Aqui era desse jeito. Ainda é um pouco assim. Um pouco. Assim. Eu acho que ainda tem essa... A gente ainda tem essa dificuldade, né? Porque a gente confunde muito vocação com profissão. Eu acho que tem muito isso. A nossa vocação é além da nossa profissão. E a gente, às vezes, precisa caminhar um pouco, né? Cair, levantar para a gente entender. E que uma coisa não anula a outra. Eu posso exercer minha vocação na minha profissão. E também fora dela, né? E aí eu comecei a estudar. E aí eu sou sanguínea.
Então, assim, o sanguíneo fala demais, né? Tem dificuldade Mais até, assim, mais expansivo, expansivo, extrovertido. Eu falo que a gente pensa, a gente fala para pensar, a gente não pensa para falar, né? Então, às vezes, isso me atrapalhava, eu não entendi. Aí, quando eu falei, puxa, agora eu entendo porque eu sou assim. Faz sentido. Aí, meu esposo colérico, irritado, bravo, intransigente muitas vezes. Aí eu falava, gente, não é possível que essa pessoa é irritada desse jeito. E aí eu comecei a dizer, gente, o Cacá é colérico. Aí eu comecei a entender. Mas com testes, eu tenho só uma dúvida com relação a isso, porque eu sempre fico me encontrando em vários temperamentos, né? Sim. Aí esses dias eu vi um vídeo até do Padre Paulo falando que ele era sanguíneo. Sim, o Padre Paulo é sanguíneo. Aí ele começou a falar umas características, eu falei, gente, mas eu não sou assim. Eu não tenho isso, eu fico me encontrando em todos os temperamentos. Qualquer teste de internet a gente consegue se identificar ou não? Então, Mayara, eu acho que não. Por quê? O teste, geralmente, ele traz diversas características, né? Vamos dizer, qualidades e defeitos. E você vai checando, dando um tique lá. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Primeiro, a gente não é só o nosso temperamento. O nosso temperamento é como se fosse o solo, por onde crescerá a árvore do nosso caráter e da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é moldável. Assim como o nosso caráter também é moldado em algum nível pelas influências do que a gente vive, né? Dos nossos pais, da nossa cultura. Tudo isso vai ajudando, o ambiente que você vive, isso vai moldando o seu caráter. Mas a sua personalidade também é algo de muita atividade. A gente pode trabalhar por sobre a nossa personalidade. Eu quero ser tal coisa. Eu necessito ter tal virtude. Você tem como trabalhar para você exercer e conseguir implementar uma virtude, por exemplo, dentro da sua personalidade. Então, quando a gente vai fazer um sim ou não, a gente coloca muito coisas que às vezes nós somos, características que nós somos, porque nós trabalhamos para conseguir, ou algumas características que nós queremos ser. Então, eu acho que se mistura um pouco. Você não consegue ter um juízo de valor assim tão... É claro, né? Tem pessoas mais maduras que conseguem. Mas a gente mistura um pouco a nossa personalidade com... Eu digo que o temperamento, como ele é essa base, vamos supor... por exemplo, são as cartas que já vieram na sua manga, que você vai usar. Mas o que o temperamento fala muito é a forma como a sua alma reage às impressões do mundo. Como você se relaciona no mundo. Então, se essa impressão vai bater em você de forma forte ou branda, e se você vai reagir a ela de forma rápida ou lenta. E se essa impressão vai se manter em você por muito ou por pouco tempo. E isso, às vezes, é algo muito... Sabe o instintivo? Então, eu acho assim, para a gente determinar, de fato, nosso temperamento, a gente precisa pensar em como nós agimos no instinto. Então, assim, às vezes, até se você pensar numa atitude que você teria quando você tinha lá seus 18 anos, que você é um pouco menos trabalhado nas virtudes, na maturidade, na sua personalidade que você formou. Então, assim, por exemplo, se alguém te xinga, chega assim aqui na sala e te xinga, Bruno, você é isso, você é aquilo. Como que aquilo bate em você? Você imediatamente já se sente na vontade de responder e resolver? Tipo assim, ué, o que você tá falando isso? Não. Ou você vai olhar aquilo e aquilo você vai processar. Gente, um cara nada a ver, chegou aqui, me xingou. Por que ele fez isso? Ou você primeiro vai elaborar esse sentimento dentro de você. Se você tem uma necessidade de expandir imediatamente, provavelmente você é colérico ou você é sanguíneo. Se você para pensar e ainda fica assim meio tentando administrar dentro de você o que foi aquilo, processar primeiro para depois responder, você provavelmente é melancólico ou fleumático. Se essa reação dura em você por muito tempo, por exemplo, você reagiu e você fica com raiva, só de você pensar, você fica relembrando aquilo, fomentando. Você é colérico, você reagiu e aquilo ficou em você. Se você reagiu, mas eu reagi, pronto, passou, nem lembro mais por que eu estava bravo desse jeito. Provavelmente você é sanguíneo. Entendi. Se você demorou para reagir
Mas aquilo ficou ali, você ficou murmurando aquilo dentro de você, ruminando, aquilo ficou... Mas, gente, por que aquele cara fez isso? Só de lembrar aquilo, volta o sentimento. Você é melancólico. Se você não reagiu e ficou remoendo, você é melancólico. Se você não reagiu e aquilo também já se esvaiu, passou, nem ligo, nem conheço esse cara, provavelmente você é fleumático. Então, eu acho que é a melhor forma da gente responder qual é o nosso temperamento. Aí, é claro, vão vindo as outras características juntas, né? A gente vai percebendo algumas coisas. A ciência dos temperamentos é uma ciência antiquíssima. De Aristóteles, de Hipócrates, antes de Cristo, eles já falavam dos temperamentos. E ela é uma ciência simbólica. Quando a gente fala que é uma ciência simbólica, ela olha elementos da natureza e compara esses temperamentos, esses 4 temperamentos, com os elementos da natureza. Então, por exemplo, o colérico, eles comparam com o fogo. O fogo, ele é quente e seco. Então, tem esses 2 polos, de quente, frio, seco e úmido. O colérico, ele é quente e seco. O que isso quer dizer? Se você olhar para o fogo, ele expande. Ele vai para fora. E ele aquece, ele ilumina. Só que ele não tem muita parada. Quando ele começa, ele às vezes, se deixar, ele incendeia uma floresta inteira. Então, o colérico, ele tem essas características do fogo. Ele expande e ele marca. É impossível você você deixar um colérico passar despercebido. Porque ele tem essa postura de ação. Ele é o fogo. Ele vai resolver. Ele tem ação. Então, assim, ele tem força de vontade. Ele vai porque ele quer resolver. Ele vai pra cima. Já o sanguíneo, ele é o ar. O ar, ele é o quê? Ele é quente também. O ar está em todos os lugares. Só que o ar é úmido. E o que traz essa umidade? A umidade faz com que ele se misture. O ar entra e sai de dentro dos pulmões. Então, assim, o ar, ele expande também. Só que ele expande para se envolver. Então, assim, o sanguíneo é aquele do relacionamento. Ele quer conversar. Ele quer expandir para conversar, para se socializar, para se entender. Já o colérico, ele expande para demarcar o território dele para resolver o que precisa ser resolvido. O sanguíneo, essa umidade faz dele mais maleável. E ele, então, por exemplo, não para num canto só. Então, ele se esquece, ele não guarda mágoa, ele explode até. Só que depois passa. Ele muda de atenção várias vezes, ele tem 1000 coisas que ele gosta de fazer. Ele aí tem dificuldade em continuar, em persistir, em ser constante, em se concentrar. Eu falo que o sanguíneo é amigo do mundo. Os 5 sentidos dele são todos ativados, assim, nível hard. Ele quer prestar atenção em tudo, tudo chama atenção. Então, ele tem dificuldade de ficar numa coisa só. Ele vai pra cá, vai pra lá, conversa com todo mundo. Então, é aquela pessoa mais falante, mas um tanto quanto... assim, meio atrapalhada, porque ele tá, assim, sempre buscando tudo, e o olho tá chamando atenção para tudo. Legal. Já o fleumático, ele é a água, ele é frio e úmido. A umidade traz essa maleabilidade, então ele é uma pessoa adaptável, só que ele contrai, ele é frio, ele não expande. Então, são aquelas pessoas mais quietas, os fleumáticos são pessoas muito fáceis de conviver, porque eles não se abalam tanto com nada do mundo, assim. Eles são adaptáveis, então, assim, são aquelas pessoas que tá tudo bem sempre, mas aí eles é igual a água, por exemplo. A água, você coloca nesse copo, ela fica desse formato, mas ela também vira gelo, ela também vira vapor. Então, ele é maleável, ele é adaptável. Só que se você colocar ele aqui, ele vai ficar aqui. Então, assim, são aqueles que às vezes as pessoas acham que são preguiçosos, porque eles não têm vontade de falar, eles estão ali analisando tudo dentro deles, mas eles são muito... A emoção não pega tanto eles para eles agirem, eles não agem por emoção. Então, eles são, de uma certa forma, frios, são pessoas controladas, que não perdem, assim, a compostura por muita coisa. Já os melancólicos são a terra. A terra, se você pensar, se você colocar seu pé assim, vai ficar marcado. Então, assim, eles são frios e secos. Então, eles são intransigentes também, assim como os coléricos. Eu falo que o colérico explode, o melancólico implode. Tudo fica dentro dele e cristaliza.
Então, assim, são pessoas analíticas, profundas, sensíveis, e tudo marca a alma dele. Eles são a memória do mundo. Todas as impressões ficam gravadas, assim, lá no fundo da alma. Então, assim, todo mundo fala, melancólico é triste. Não é que ele é triste, mas ele é profundo e sensível e marcado. Tudo marca muito ele. Então, assim, essas são a forma mais, assim, fácil, eu acho, de entender os temperamentos. Porque aí, assim, é claro que uma pessoa madura, muitas vezes você não consegue, assim, definir tão claramente. Uma pessoa que, às vezes, é espiritualizada e busca virtude, já está num caminho de busca de virtudes, de segurar as suas más inclinações, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de definir o temperamento. É porque você falando, você... Todos. É isso que eu ia falar. Quando você começa a falar, você tenta achar, o que eu me encaixo aí, né? E eu não sei não, hein? Então, talvez seja... Mais colérica. Eu acho que você é colérica. Assim, e assim, a gente começa a olhar até as características físicas da pessoa é diferente, sabe? Entendi. Essa rigidez do colérico, essa intransigência, é como ele não se deixa acessar tão fácil, entendeu? Então, assim, eu acho que você é expansiva. Mas existe uma certa... limitação. E assim, que eu não sei, porque eu falo, desculpa, gente, mas é maior que eu, né? Eu já fico vendo os temperamentos de todas as pessoas. Mas assim, você tem uma postura. O colérico, ele é decidido. Ele é firme. Sabe? O sanguíneo é mais, sabe? Você tem uma postura mais firme, um olhar mais firme. O olhar do colérico é firme. Ele tem uma face mais resoluta. E aí, eu acho que até por essa postura de ação, assim, de comprometimento, de concentração, ele tem o bravinho, sabe? A ruguinha do bravo, ele é mais bravo. Quando você olha uma pessoa, você fala, ai, gente, essa pessoa é brava. Geralmente, essa pessoa é colérica. Porque ele tá sempre assim, ó, pronto pra agir e pra resolver, corrigir o mundo, sabe? A gestação, muito Aí isso fica... Fala que agora eu sou meio barraqueiro. Mas o colérico que você tinha dito aí é aquela pessoa que, numa eventual situação, começa de alguém entrar te xingar, Sim. ele reagiria. E não ficaria... E ficaria remoendo. Cara, então é uma Maiara. Tipo assim, às vezes, sempre. Só de lembrar já dá raiva de novo, né? E a cada 5 minutos fica repetindo. Meu HD tá aqui, de 1900 o meu esposo é assim. E eles também não esquecem, porque essa secura faz marcar. Não esqueço nada. A diferença é que o colérico, ele age. Então, assim, ele não remói tanto porque ele resolveu. Então, assim, a minha mãe é colérica também. Minha mãe fala, eu não sou de guardar. Eu falei, mas você, enquanto você não resolver uma situação, você vai ficar ruminando. Ela é assim. Por exemplo, acontece alguma coisa que ela sente que ela precisa resolver. Alguém falou alguma coisa, enfim. Ela fica... Você vê que ela tá desconfortável. Cara. Depois que ela fala, até que parece que ela esquece, entendeu? Mas ela tem que pôr um ponto final naquilo. Ela tem que ir até o fim. Cara, Maiara, é assim. Não é depois que eu falo, assim. Depois que eu falo assim, agora eu não vou mais guardar, eu vou falar. Quando alguém fizer alguma coisa que me incomodar, eu vou falar. Aí eu já fico mais tranquila. Você tem que resolver, né? Não é que não vai perdoar, mas enquanto você não resolver aquela situação, você vai ficar... É que tem vezes que é engraçado isso. Tem vezes que, por exemplo, a gente tá tranquilo um com o outro. Cara, do nada ela fica brava comigo, porque ela lembrou de uma coisa que aconteceu, sei lá, 10 anos atrás. No tempo do namoro. No tempo do namoro, sabe? Antes da conversão. Exato. Ou, sei lá, que eu fiz na minha época louca da minha vida. E aí ela lembra e fica brava comigo do nada. Assim, é impressionante. Nossa, ainda bem que a gente não tem filho homem. Mas, doutor, só para contextualizar, que eu acho que isso aqui é bem importante, porque a gente já tá falando dos temperamentos, mas para falar isso aqui antes. Primeiro, como a Igreja Católica vê os temperamentos, para a gente já poder continuar falando sobre eles. E segundo, o que ele tem a ver com esse negócio de signo? Tem nada a ver. Sim. Então, vamos lá para a parte polêmica, né? Pela Igreja Católica, a teoria dos temperamentos é uma teoria aceita, tá? Por quê? Porque é uma teoria de autoconhecimento simbólica.
Você não determina, tanto que você vê que não é uma coisa tão simples. Sim. Até porque a gente aqui, ó, falando igual, a Mayara, ela com certeza já tem dominado várias características que se ela lembrar dela lá com seus 15 anos, 16 anos, ela vê que ela já não é mais a mesma, ela não é só temperamento. Então, assim, inclusive a gente vê, Padre Paulo Ricardo, né, já deu curso sobre temperamentos, porque ela é uma ciência de autoconhecimento. Mas ela não é algo determinante. Eu acho que a gente erra se a gente fala isso como você é só seu temperamento, você vai seguir isso porque o seu temperamento é assim, você vai ser assim e nunca vai mudar. Você não pode ter característica e você não vai ter característica de outro temperamento, isso não existe. É claro que as pessoas maduras vão adquirindo virtudes que podem ir... Eu, por exemplo, sanguínea, falo. Com o tempo, foi algo que eu consegui controlar muito, de não interromper as pessoas, porque eu tinha tanta, assim, necessidade de falar, que às vezes não deixava ninguém falar. Se eu não estiver deixando vocês falarem, pode me interromper. Não, sem problema. Mas, então, assim, a Igreja Católica entende isso como uma ferramenta de autoconhecimento. E muitos santos, se você olhar os escritos, as biografias, você vê que eles também falavam um pouco sobre os temperamentos. Às vezes de forma mais clara, às vezes não tão clara, mas você vê que eles tinham um conhecimento do que são os temperamentos. Quanto ao signo, o que acontece? Nós também sabemos que a simbologia, porque a astrologia também é uma simbologia, né? Só que ela foi utilizada por muitos e muitos anos de forma errada, né, para adivinhação do futuro, para inúmeras outras coisas que não são permitidas pela nossa fé católica, né, pela doutrina da nossa igreja. Mas a simbologia, ela é vista na antiguidade das igrejas até de uma forma muito normal e comum, né? Se você vai numa igreja da Idade Média, você vê lá os símbolos da astrologia todos definidos. Mas eu acho que não cabe a gente... Porque, assim, se você for estudar a fundo, vão ter pessoas que falam, não, o temperamento você define pelo seu mapa natal, né, astrológico. Eu acho que não é uma seara pra gente entrar, porque não é o que a gente, né, tem uma curiosidade de saber. Eu acho, assim, mas isso é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com a doutrina católica da igreja, que só Deus faria um céu perfeito que conseguiria ser, ligado a um Mercúrio tá não sei aonde, o Sol tá não sei aonde. Ele seria capaz de fazer isso. Ele seria capaz. Mas, por exemplo, toda a ciência simbólica talvez não nos diz respeito. A gente sabe disso, não é? A gente ficar futricando, vasculhando, indo atrás disso, talvez vai levar a gente para um lado que não é interessante. Entende? Mas, assim... Se você for olhar escritos antigos, de santos, talvez você consiga entender se é que existe, não estou falando isso, porque eu também não tenho conhecimento, porque eu não fui atrás, não tenho essa curiosidade, porque eu acho que isso pode me levar para lados que não me convém, né? Não sei se isso é realmente, mas de fato, assim, talvez exista algo que conecte na simbologia, né, da astrologia com os temperamentos. Mas não é necessário esse conhecimento para que você fale de temperamentos ou estude, conheça, não sabe? Uma correlação, não existe, ligação, assim, né? uma correlação comprovada, vamos dizer assim, né? E a ciência da simbólica, né, tudo que é simbólico, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse conhecimento. Mas, então, assim, para mim, não tem nada a ver. Eu acho que signo, a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse assunto, e principalmente porque a gente sabe que isso é muito usado para adivinhação do futuro, que isso de forma clara está no nosso catecismo, que não se deve fazer. Mas só para resumir isso aí, seria basicamente assim, a Igreja Católica, ela... aceita os temperamentos como algo uma real. Uma ferramenta de autoconhecimento. De autoconhecimento, entendi. Mas não faz parte da doutrina católica. Não faz parte da doutrina. E no que importa aos signos, os temperamentos existem, e se existe a relação do temperamento para com o signo, é algo, digamos, um achômetro. Não existe não uma comprovação de que tem a ver ou não tem a ver. E aí talvez a gente precisaria de um estudo de astrologia sério,
que não sei se hoje, aprofundado, se isso hoje seria possível e nem se nos cabe. Né? Eu acho assim, a gente também tem que ter cuidado com isso de eu quero saber tudo, né? Eu quero saber tudo, eu quero entender tudo, porque às vezes não nos cabe, tem muita coisa mais importante pra gente viver na prática. E outra pergunta é a seguinte, a senhora sabe por que os temperamentos, que eles estão na moda atualmente, né? Falar em temperamento, né? Sim. E tal. Mas por que se é um conhecimento já tão antigo, por que ficou um tempo no esquecimento e aí agora ele parece que novamente brotou? Eu creio que o Ítalo Marcílio, o médico psiquiatra lá... ele fala sobre temperamentos? Ele, assim, eu conheci a ciência dos temperamentos através dele, porque eu seguia ele lá em 2018, e ele começou a falar, e eu falava, gente, isso parece que tem sentido, né? Aí eu comecei a estudar. Então, assim, eu acho que o Ítalo, ele ajudou a voltar esse conhecimento, principalmente aqui no Brasil, porque ele foi um divulgador muito grande. Mas tem a ver com aquele negócio das camadas da personalidade? Não. Nada a ver? Também não, porque aí as camadas falam da personalidade, né? Que é a teoria do professor Olavo de Carvalho. E agora... Mas as camadas, ela foi criada, não sei se você sabe isso, não souber, não tem problema. Elas foram criadas pelo professor Olavo ou foi um estudo dele? Pelo professor Olavo. Aí ele que estipulou... Ele que criou. Que loucura, eu pensava que ele, sei lá, tinha estudado e achado alguém que já escreveu isso há muito tempo. Ele pegou, né, o conhecimento de vários negócios que criou. Que legal. Autores e ele que criou. E a personalidade já está acima do temperamento. O temperamento é o chão. Entendi. Isso, perfeito. Perfeito, entendi. E aí, o que acontece? O Ítalo começou a falar, ele escreveu o livro. Então, assim, eu acho que ele foi um grande divulgador dessa teoria dos temperamentos no Brasil. E se você olhar literatura, fora tem pouca coisa. Não tem muita literatura sobre temperamentos fora do Brasil. E sabe que quando eu me interessei, um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, sabe que eu ouvi um negócio de temperamentos? Minha mãe falou, sabe que porque minha mãe é curiosa mesmo, né? Que eu falei que ela é estudiosa. Na minha biblioteca tem um livro sobre isso. Vamos procurar? Aí a gente foi lá procurar na biblioteca dela e a gente achou um livro de temperamentos de 1978. Uau, que legal. E era muito interessante o livro, porque ele falava muito também da fisionomia das pessoas com os temperamentos, né? E aí a gente ficou, assim, achei muito interessante, porque eu não tinha nenhuma literatura até os livros do Dr. Ítalo. E aí tinha esse livro lá na minha mãe, de 1978, perdido, não sei nem porquê, ela nem lembra também por que ela tinha aquele livro. Então, é uma teoria que é antiga, antes de Cristo, mas que ficou perdida. Mas se você vê, por exemplo, os livros de Santa Idelgarda, que falava muito de doenças, né? É uma doutora da igreja e que lá em 1100 falava muito da medicina através dos alimentos, enfim. E ela fala bastante de temperamentos, bastante. Legal. E então, assim, eu vejo algumas correlações que fazem sentido, sabe? Eu acho, assim, que, de fato, se você for conduzir a sua vida só pelos temperamentos, isso é muito pouco. Mas que ajuda, que te ajuda a se conhecer, saber quais são as suas más inclinações, te ajuda até a ser mais humilde, porque aí, por exemplo, um colérico, ele não vai, assim, se gabar tanto deles ter uma força de vontade melhor do que o de um sanguíneo, porque isso é inato, ele veio com essa graça de Deus, sabe? O sanguíneo, eu me dou bem com todo mundo, isso também não é tão assim, é graça, sabe? Não é o fleumático fala, eu sou mais calma, adaptável, não, isso é graça também. Então te dá uma humildade, te dá uma noção da onde você, por exemplo, eu como sanguíneo, eu preciso ser constante, eu preciso me aprofundar. Então, assim, eu sei que isso é algo que eu preciso lutar para acontecer. Eu entendi. Na verdade, é um esquema meio assim, ó. Você estuda os temperamentos para que você saiba mais ou menos aonde que estão. Isso. E trabalhe em cima delas. Para que você busque a santidade em prol daquilo ali. Perfeito. Legal. E, por exemplo, você entender o temperamento da Maiara. Você vai olhar, às vezes, algo que ela faz aqui para... Eu não sei, ele é melancólico? Sei, ou fleumático, não? A gente vai depois fazer um teste aqui com o Bruno. Mas se quiser fazer o teste, eu respondo, sem problema. Ele é pacífico, né? Eu acho que ele é melancólico ou fleumático. Não guarda mágoa de ninguém, assim. Não guarda mágoa, eu não guardo, mas é que depende, por exemplo, esse negócio, é que eu fiquei pensando no exemplo que a senhora trouxe. Eu sou muito do dia, assim.
Tem dia que você é mais proativo, assim, tem dia que resolver. a pessoa entra, se a pessoa entrasse aqui e me xingasse, eu ia ficar quieto, falar, tá, beleza. Ele é do tipo de pessoa que não buzina no trânsito. Eu acho que ele é fleumático. Ele não é muito doído, né? Mas então, ao mesmo tempo, se entrasse alguém a depender da situação, eu não sei mesmo. Agiria. Depender do dia, eu ficaria meio, sempre tomador dele. Meio bravo. Porque ele mesmo não se dói. Eu acho que ele é fleumático. Eu acho que ele é fleumático. Sei. Adaptável. Eu achei o fleumático meio bobão. Acho que não então, mas ele não é... O fleumático não é bobão. O fleumático, até muita gente fala, o fleumático é preguiçoso. O fleumático, ele não é preguiçoso. Eu acho o fleumático, inclusive, o mais constante. Só que o que eu vejo, assim, uma característica que eu acho bem importante do fleumático. Ele passa de bobo porque ele não tá afetado pelo mundo. Ele tá ali no mundo interior. Só que o mundo interior dele é muito legal, porque ele tá analisando tudo, ele tá vendo tudo de uma perspectiva ampla. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que é o seguinte, isso a Mayara sabe. Eu sou uma pessoa que eu me empolgo muito com tudo. Entendeu? Sempre. Eu descubro um negócio novo, assim, quando eu... entendeu? Poxa, quando eu fiz acampamento e assim, descobri mesmo esse amor de Cristo e comecei a estudar a igreja, essas coisas, já vou montar um podcast. Entendeu? Eu sou... curso de Moisés, né? Eu fiz curso de Moisés, aí teve todo um acontecimento com Deus ali, e aí... então eu sou muito assim, aí eu começo a ver uma coisa, agora eu tô flertando com camping. Aí eu tenho umas coisas assim, agora eu quero ir acampar. Das paixões. E já quero comprar uma barraca e, sabe, sou meio assim. Então eu sou muito, vou flertando com umas coisas assim e tem essa dificuldade de continuar, assim, né? Eu acho que... Será que ele é sanguíneo? Não sei, não sei. Mas eu até continuo, assim, mas... não sei. Ele se encanta muito com as coisas. Mas aí você perde o interesse? Muda? Então, eu era muito assim antes, aí eu percebi que isso aí... Eu percebi que isso aí era muito ruim, entendeu? Que eu não ia chegar a lugar nenhum. E aí eu comecei a me cobrar mais continuidade nas coisas que eu faço. Então, talvez ele seja sanguíneo. Só que o sanguíneo, o homem, ele é diferente da sanguínea mulher. Às vezes ele não é tão... espalhafatoso, assim, sabe? Mas você vê que a atenção dele tá em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é o tipo de pessoa que, às vezes, sei lá, a gente tá em algum lugar conversando, alguém tá falando com ele, e você vê que ele tá em outro planeta, assim. Aí eu falo, Bruno, você não sabe se... A pessoa que tá falando com ele, eu fico com dó, porque a pessoa não sabe se ele tá prestando atenção e pensando, nossa, que nada a ver. Ou se ele tá viajando. Mas tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu vi um vídeo uma vez que eu achei maravilhoso. Tipo assim, uma pessoa falou assim, cara, vocês não têm ideia a capacidade que o homem tem da mulher falar com ele e não prestar atenção em nada que ela tá falando. Na caixa do nada, né? Cara, isso acontece muito. A Mara fala um monte de coisa pra mim, eu fico assim, Eu sempre faço checklist. Depois, aí ela fala assim, o que eu falei? Eu falei, putz, cara, eu não prestei atenção em nada que ela falou. É impressionante. Eu acho que você é sanguíneo ou fleumático. Um dos dois. Eu não me identifiquei ainda com nenhum dos quatro. A gente vai descobrir. Reação ele não tem, eu acho. Ele não é de reação rápida, assim, né? Eu acho que ele é fleumático. Só que é um fleumático já trabalhado também, né? Que você vê que se analisou e falou, não, eu preciso me pôr em ação. Eu sempre arrumo briga pra ele resolver. Ele fica super E aí ele, assim, bem pacificador, né? Você não é uma pessoa que consegue conciliar Cara, eu sou assim, cara. Eu só não quero problemas. Então essa frase é uma frase fleumática. Essa é uma frase totalmente fleumática. Eu sou assim, eu não quero encheções na minha cabeça, entendeu? Às vezes a Mayara briga com você e fala, eu só não quero... Brigo. Resolve. Pode brigar. E assim, não se deixa mais frio, não é? Pra resolver as situações. Não deixa a emoção, assim, tomar muito... Na hora, assim, de um problemão, assim, você é frio, não é? Pra resolver? Acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que você é mais sóbrio pra pensar. E colérica casa muito com fleumático. Porque são os opostos, né? Os opostos. Pode ser. Enfim, estamos fazendo uma terapia. Pode ser que seja fleumático. Fazer uma terapia de casal aqui. Mas é bem isso. Eu acho que
talvez seja fleumático mesmo. Eu acho. Parece. Em alguns momentos meio sanguíneo, pelo que a senhora falou. Porque tem a umidade, né? A umidade é igual para os dois, né? Os dois são úmidos. Só que o sanguíneo é quente, então ele expande mais e o fleumático fica mais no mundo interior dele, ele não expande. Só que ele é diferente do melancólico. O melancólico é muito denso. É aquela introspecção, assim, doída, sofrida, porque tudo é muito autocentrado. Né? Na dor dele, ele é muito sensível, então ele é muito autocentrado, assim, na própria dor, no próprio... O fleumático, ele tá no mundo interior dele, mas ele tá pensando em tudo, sabe? Ele tava pensando, analisando o mundo, divagando, fazendo as conclusões. Então, assim, o fleumático é uma ótima pessoa para pedir conselho. Porque você vai contar uma história para ele, por exemplo, ele não vai tomar um partido, ele vai primeiro analisar, sabe, qual o lado bom daquilo, ele não deixa a emoção dele tomar conta, sabe? Então, assim, eles são diplomatas, eles são bons em dar conselho, são pessoas cordatas. E, assim, eles são movidos por ideais. Você não consegue fazer um fleumático agir na força, que aí parece que ele fica mais teimoso ainda. Cara, eu sou assim, cara. Eu sou exatamente assim. A minha irmã é fleumática. Você fala assim, você precisa assistir um filme... Por que eu preciso? Aí que eu não faço. Eu não faço. Então, assim, eles ficam teimosos, porque eles não vão na bruta. E a partir de que idade a gente consegue definir? Ai, Mayara, eu acho que quando domina a linguagem. Porque toda criança, antes de dominar a linguagem, ela é mais reativa. Não, obrigada, tá bom. Ela tem uma tendência a reagir, né, mais impulsivamente, assim, porque ela não consegue se comunicar. A nossa filha, eu sinto que ela é mais introspectiva. Por exemplo, um caso... Eu e o Bruno, a gente foi lá na Expo Católica. A gente gravou um episódio com o pároco lá da congregação. Oblatos de Cristo Sacerdote. Da congregação que o meu irmão tá no seminário. E aí, no início do episódio, o Bruno fala assim, tô aqui com a minha esposa, com a minha filha linda, Marina. E assim... Eu nem lembro quando que a gente assistiu lá em casa, eu e ela. E a gente nem assistiu inteiro, porque como ela é pequena... Aí depois de muitas, assim, umas 3 semanas, o Bruno tava arrumando ela pra dormir. Ela começou a ficar super triste. Aí ele falou, nossa, filha, mas o que tá acontecendo? Ela, porque você me acha feia. De onde que você tirou isso? Não, você chamou a Marina de linda. Aí o Bruno, mas aonde? No episódio do podcast. Quantos anos ela tem? 4. Mas gente, esse assim? Pode ser. Aqui já começa a dar... E ela é mais introspectiva, às vezes ela é melancólica mesmo. Você vê que ela guardou, né? Eu falei, gente, como que ela lembrou disso? Pessoa que guarda data, assim. Tipo, tem pessoa que é muito... eu não sei tal coisa, isso foi em tal dia de tal mês, de 1900 e pouquinho. A gente fala que isso é uma característica do melancólico, né? Que não esquece nada. Mas eu acho que tem a ver com memória. O meu filho mais velho é sanguíneo, assim, daqueles que todo desastrado, deixa tudo cair, fala pelos cotovelos, mas ele tem uma memória... Entendi. Que eu fico, assim, impressionado com as coisas que ele lembra. Mas, assim, ele lembra as coisas que são importantes pra ele, sabe? Então, eu acho que é mais memória. Porque ele é sanguíneo, super sanguíneo. Mas tem uma boa memória, assim. Lembra datas de futebol, de coisa de futebol. Ele sabe dar de tudo, de jogo. Eu falo, gente, como que é? Mas é porque tem uma emoção ali envolvida. Mas esse negócio que vocês falaram é muito verdade. Eu sou assim, você quer ganhar de mim qualquer coisa, você simplesmente faz e me chama, assim, eu vou estar fazendo, concorrendo alguma coisa na vida, no esporte, qualquer coisa. Agora, cara, se você me desafiar e, tipo, sabe? Impor. Não impor, mas assim, se eu me sentir desafiado, perdeu, cara. Não vai, Você não vai ganhar de mim. Não pode ser o que for, assim, em qualquer coisa. Imagina qualquer coisa na vida. Sim. Uma melhor nota numa sala, qualquer coisa. Eu era a pessoa que, assim, poxa, vou falar um evento que eu me lembrei, assim. Na escola eu sempre fui aquela pessoa, se 7 passa, tá tudo bem. Vou tirar 7. Entendeu? Vou tirar 7, não preciso tirar 10. Por que eu vou ficar fazendo mais força, hercúleo, né? Vou gastar pouca energia. Aí eu lembro que teve umas certas provocações, no sentido de algumas matérias, de amigos, assim, e tal. Aí eu falei, cara, beleza. Aí eu me senti desafiado, sabe? Aí quando eu sou desafiado, cara, aí... Aí ele vai agir. Não, aí dava até dó dos meninos, entendeu? Que aí você dava tudo de si, né? Não, eu dou 110%, se eu me sentir desafiado, sabe? Tô jogando um futebol.
tá aquela partidazinha, assim, amistosa, tá tudo bem. Cara, me desafiou, assim, poxa, entrou com um carrinho mais forte, sabe, alguma coisa, me senti desafiado. Cara, eu vou dar o sangue ali, entendeu? Eu sou Mas muito a questão do estudo, da dedicação também. Eu sempre falo que tem pessoas que têm que se dedicar, por exemplo, eu, e tem pessoas que simplesmente assimilam tudo muito fácil, igual o Bruno. E eu acho que o fleumático, ele tem uma inteligência diferente, sabe? Porque eles analisam tudo muito sem emoção. Eles não põem a emoção para trabalhar junto. O sanguíneo é muito assim, o melancólico é muito assim, e o colérico é algum nível também. O fleumático, ele é mais frio. Então, ele tem uma análise muito concreta da vida. Então, eu vejo assim, às vezes eles demoram para falar o que eles acharam. Mas quando eles falam, você fala, gente, nossa, ele entendeu tudo isso. Entendi. Não, sabe? sim, Porque eles estão assim, ele sempre estava à frente. Tô puxando saco aqui. Não, ela tá sendo sincera. Mas ela tá sendo sincera. Não, mas eu estudava bastante. Mas assimila. Assim, a gente fala, tem gente... O Neto que fala, seu irmão. Seu irmão foi meu aluno. Foi, sério? Tem que se esforçar muito. O Bruno vai lá e faz, simplesmente. Mas eu acho que você tem muito de fleumático. Depois a gente pode... Essa questão de você, no estudo, ser auditivo, visual, sei lá, tem que ficar escrevendo. Tem também. Tem a ver com temperamento ou nada a ver também? Tem um pouco, sim. O sanguíneo, ele é muito do mundo, né? Os 5 sentidos. Então, assim, ele chama a atenção dele muito o que tem movimento, o que tem história. Então, é aquele que aprende, quando ele escuta um exemplo, aquela aula mais metódica, ele não vai aprender. Já o fleumático, ele gosta de analisar tudo de uma forma mais ampla. Então, ele demora, mas assim, parece que ele está demorando, mas na verdade é que ele está fazendo conexões muito maiores dentro dele. E ele aprofunda aquilo e não fecha. O problema do melancólico é que ele aprofunda e chega uma hora ele fecha o conceito. E aí ninguém mais muda a cabeça do melancólico, sabe? Entendi. O fleumático não, ele está sempre aberto a uma coisa diferente, a uma coisa nova. O melancólico é mais metódico. Então, assim, o melancólico, ele gosta de roteiro, fluxograma, ele é analítico. Então, assim, ele gosta de saber tudo antes, ele não quer que saia nada do script, do que ele já... E aí, a partir do momento que ele fecha aquele conhecimento, é difícil ele mudar de ideia. Ele é mais assim, sabe? Sei. Mais certinho, mais analítico e metódico. Não gosta de nada que saia do script. Então, são pessoas até assim que são mais intransigentes, mais rígidas, né? E o colérico tá sempre um passo à frente, né? O raciocínio dele é muito agudo para resolver. Então, ele aprende rápido também. Só que ele também já fala assim, não, eu já aprendi. Eu tenho uma amiga... Nossa, cara... Eu tenho uma amiga que tem uma filha... colérica, e ela é fleumática, ela fala, pensa um sofrimento é fazer esta criança, porque eu falo assim, estudar pra olha, você tem que fazer, não, eu já sei, ela já puxa, tipo, ela não deixa ninguém explicar nada pra ela, entendeu? Ela já entendeu. E meu esposo é igual, né? Cara, Maiara é igualzinho também, meu. Cara, impressionante. Porque assim, eles pegam rápido, o raciocínio é agudo. Então, eles rapidamente aprendem. Então, assim, eles não gostam de ficar perdendo tempo. Não adianta você ficar querendo explicar. Eu já entendi. Não, próximo, já entendi, né? Mas... Ou ela já tenta adivinhar o assunto. Né? Você tá falando uma coisa com a pessoa já... tal coisa. Tá. Não, mas não é isso que eu quero falar. Não, mas ela já tenta adivinhar o que você tá falando. É porque o raciocínio do colérico é muito rápido, né? Então, ela já foi na frente. Sempre vai me contar alguma coisa, ela faz uma volta. Introdução. Eu falo, mãe, mas e aí? Não é? Ai, mas que interessante, é muito legal, né? Eu acho que... Né? E assim, você conhecer o outro, né? Eu acho que o temperamento também te ajuda muito nesse relacionamento interpessoal. Até no trabalho, como é diferente... Por exemplo, um colérico que tem um funcionário sanguíneo, ele fala, gente, que essa pessoa que não para de falar e não age, esse entusiasmo, ou o melancólico que é ali mais pessimista, eu falo que o melancólico é o gestor de riscos, assim, porque ele sempre acha que tudo vai dar errado, porque ele enxerga tudo com muita perfeição, então não, olha, eu acho que isso não vai dar certo, e sofre. Então, assim, você conhecer o temperamento de um funcionário, dos amigos, né, das pessoas que você se relaciona, nossa, ajuda muito. Mas, assim, bom, definir meu solo. Isso. Beleza. Aí, as
personalidades. Isso. Ou personalidade que você terá. E isso é uma construção social. Isso é uma construção social. É algo que tem a ver com a graça também, com certeza, né? De Deus. E você ter... Porque assim, então quer dizer que, por exemplo, os melancólicos que são pessoas mais reflexivas, eles têm uma facilidade maior, por exemplo, para oração, né? Para esse mundo contemplativo, sensível, por esse silêncio, né? Eles são muito do silêncio. Então, você fala, então só os melancólicos vão ser santos? Evidentemente que não. Sim, né? sim. Existem algumas facilidades aqui, mas também existem algumas dificuldades. E todo temperamento é assim. E Deus nos fez cada um de um jeito, tem uma motivação. Se todo mundo fosse colérico, o mundo ia ser uma guerra, porque eles iam brigar entre eles. Se todo mundo fosse sanguíneo, o mundo ia ser uma festa, todo mundo rindo e feliz, mas totalmente desorganizado, sem uma ordem. O fleumático ia ser todo mundo meio passivo, o mundo talvez seria meio passivo, bom. Cada um no seu, né? Mas às vezes as coisas não aconteceriam, porque às vezes você ter uma esposa colérica também, por exemplo, é o que te faz agir. Porque ela tá ali o tempo todo, em algum nível, te cutucando, né? E se o mundo fosse dos melancólicos, também todo mundo ia chorar o tempo todo. Então, assim, é bom que todo mundo seja diferente, né? E em cada pessoa, Deus dá qualidades que vão te ajudar na sua santificação e você tem que trabalhar suas más inclinações. Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus era melancólica. Você vê que ela tinha aquela intensidade, aquela sensibilidade, né? A pequena via, aquilo de se pôr pequena, porque é o jeito que o melancólico se vê, né? E ele tem uma visão tão grande da perfeição que ele sempre às vezes é um pouco, não é que ele é triste, mas assim, ele sente, porque ele sabe que a perfeição não existe, nem nele, nem nas outras pessoas, nem no mundo, só no céu. Sim. Né? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila era sanguínea. E aquela mulher que envolve, que é uma líder porque ela consegue convencer as pessoas a fazer o que ela quer. Mas se você for olhar a história de Santa Teresa d'Ávila, ela tinha dificuldades. Ela viveu um deserto grande. Ela gostava de ficar conversando com as pessoas. Tipo, ela estava lá, né, fechada no claustro, mas assim, ela queria dar um jeito de conversar com as pessoas. Então, isso era uma dificuldade que ela tinha. Um desafio. Ela, né? Uma vez diz que ela foi montar um mosteiro lá, e aí uma pessoa que queria ajudar falou, então eu te ajudo se você me der um beijo no rosto. Ela falou, pois bem, eu te dou. Foi e deu um beijo no rosto do homem. Então, assim, ela tinha essa impulsividade, né? Santo Inácio de Loyola, que era um guerreiro, ele era colérico, totalmente colérico. E aí quando ele voltou todas as forças dele para a santidade, ele foi também assim, São Paulo era colérico, né? Você vê aquele que matava os cristãos, mas quando ele foi encontrado pela graça, ele não parou, ele foi até a morte. São Francisco. Agora eu falei do fleumático, São Tomás de Aquino era fleumático. O homem que conseguia estudar tudo e fazer uma análise tão precisa. Mas assim, primeiro ele analisava, friamente ele ia fazendo os conceitos. Por que ele não era melancólico? Ele era fleumático. Até assim, a feição dele era de fleumático. Gordinho, assim, meio... não é que o fleumático é gordinho, tá, Bruno? Mas o fleumático é mais fanfarrãozão, assim, sabe? Ele é mais adaptável. O melancólico é mais rígido. Ele é mais rígido, assim, sabe? Porque ele chegou num nível de santidade, né? Ele pode ter sido fleumático mesmo, cara. Sabe por quê? Porque no final, quando ele escreveu a Suma, ele falou que bom, no final ele viu que ele estava errado. Então, o fleumático não fecha. Aí ele pegou aí teve, segundo dizem, né? No caso, Jesus falou com ele, falou, não, você escreveu bem sobre mim e tal, e aí ele manteve, mas ele queria já descartar toda a tese que ele construiu. Porque ele não para de se questionar, o fleumático, ele não fecha conceito, ele não afirma, ele questiona, está sempre aberto para o novo. Legal. E, por exemplo, o Santo Agostinho era sanguíneo,
todo sanguíneo, farrista do mundão até o fim, assim, demorou a conversão dele, né, até... Então, assim, todos podem ser santos e todo mundo, né, independente do temperamento, tem um chamado para santidade, mas cada um vai lutar com as suas dificuldades ali, né, próprias de cada temperamento. São Paulo eu acho interessante mesmo isso aí, porque São Paulo me faz refletir muito, porque eu penso que era uma pessoa completamente desvirtuada, né? Que ele pegou a loucura dele. Sim. Ele era uma pessoa meio louca, né? Se eu for... Quando eu analiso São Paulo, eu acho ele meio louco, assim. Ele era intempestivo, né? Você vê que ele ia até as últimas consequências em tudo. E parece que foi por conta dessa loucura dele, da radicalidade dele, que Jesus o escolheu para ser evangelizador. Que ele saiu loucamente pelo mundo evangelizando. Ele pegou a loucura dele de matar cristão e transformou naquilo em evangelizar as pessoas. Com certeza, e numa força, né? Não, assim, a mesma loucura que ele numa tinha. Vontade de ferro. Até tem uma passagem que, em uma das cartas, eu não lembro agora qual, mas que ele fala assim, não voltaremos atrás, pois já fomos longe demais. Isso. Então, assim, ele percebia que já não era o jeito certo de fazer, mas ele não voltava atrás. Ele falou, agora vamos. E dá a entender também, pelas cartas, quando você lê, isso é uma conclusão minha, tá? Que ele era meio uma pessoa de difícil convívio. Sem dúvida. Que nem as comunidades aguentavam ele, entendeu? E ele brigava. E aí ele mandava umas cartas culachando as comunidades. Porque ele era intransigente. E aí aquele cara chato de conviver, tipo, vem aqui, funda a comunidade e sai fora. Porque você é chato, sabe? Ele era uma pessoa bem... incisivo, né? Intransigente. Ele não dava... Ele era o verdade entendida, a verdade obedecida. Tipo, não quero mais ouvir. Pra mim já tá certo que é isso e vocês vão ter que aceitar. Exatamente. Né? Ele era muito assim, São Paulo. Era uma pessoa... São Paulo eu acho uma pessoa interessante de estudar. Assim. E eu sempre imagino, que... E São Paulo me faz refletir bastante também... Desculpa vagar um pouco, mas me faz refletir bastante sobre perdão. Sim. Entendeu? Porque eu fico imaginando, assim, as pessoas que chegaram no céu, mortas por ele, porque não negaram a Cristo. E quando estão lá no céu, vê ele entrando no céu, Deve olhar, mas peraí, esse cara aqui me matou, Me matou minha família inteira, né? Você deve olhar e falar, por isso que o nível de perdão me faz refletir bastante São Paulo em relação a isso aí, porque o cara fez muita loucura. Ele era muito interessante. Pros dois lados, pro mal, pro bem, né? Sim. Sei lá. Mas são os desígnios, né, de Deus e os mistérios que, de fato, a gente vai entender quando a gente chegar lá. Costumo dizer, a lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. Daquilo que a gente acha como certo e errado, ele tem uma visão completamente que eu nunca vou entender. Sim. E me faz refletir bastante sobre a questão do perdão também. São Paulo é uma pessoa, um ícone mesmo. Com certeza, né? A pessoa que evangelizou o mundo. Doutora, foi ontem que lançou o seu curso? Agora eu tô aqui pensando. Foi. Não, ontem fechou o carrinho, fechou né? O carrinho. Porque assim, o que acontece? Eu tenho uma amiga que é endócrino. E a gente... que legal, não sabia. Tem uma amiga de faculdade minha que é endócrino. E ela é fleumática. Então, assim, a gente divaga, conversa muito, né? E um dia a gente conversando, chegamos à conclusão de que cada temperamento tinha um padrão alimentar mais comum. Louco. E aí a gente começou a perceber, porque a gente vê isso nas consultas, sabe? Tipo, o jeito que o colérico... O colérico, você fala assim, olha, você vai tomar essa medicação às 8 horas. Ele fala, não, 8 horas não. Eu vou tomar às 9. Porque assim, ele tem que se sentir no controle. Ele não aguenta ninguém mandando nele. O fleumático é de um jeito, sanguíneo do outro. Então, e ela, como endócrino, falava muito dos padrões alimentares. E aí ela falou, não tem relação? Eu falava, tem toda a relação. E aí a gente começou a desenvolver esse raciocínio. E aí, lá no passado ainda, a gente montou um curso sobre temperamentos e padrões alimentares. Por exemplo, o melancólico tem um padrão monótono. Ele não tem vontade de provar coisas novas. Sua filha é assim? Não, ela prova. Agora com essa idade já tá um pouco seletiva. Mas assim, se você der a mesma comidinha todo dia, eles comem. Porque eu vejo meu filho sanguíneo, ele quer comer coisa diferente. Ele não consegue comer a mesma coisa no almoço e no jantar. Eu tenho que forçar. Tranquilamente. E o meu pequeno, que é melancólico, também. Se for a mesma coisa todos os dias,
Tá tudo bem. Então, assim, o comer do melancólico pode ser mais monótono, mas ele também pode ter um comer emocional, porque ele deixa essas emoções. O sanguíneo tem um comer social, porque ele gosta de interagir, então é aquele que não consegue resistir a uma festa, tal. O colérico, com essa força que ele tem, vai às vezes na comida, então ele tem um comer por fissura. Às vezes ele gosta de doce, ele come doce, até passar mal. Ou um comer compulsivo, por conta dessa agressividade intrínseca. Enfim, aí a gente foi falando sobre isso e fez um curso sobre isso. E depois a gente começou a fazer cursos, desafios, turmas para emagrecimento relacionado com os temperamentos. Uau, que legal! E agora a gente está fazendo desinflamação, né? E aí a gente trouxe muito isso, porque a gente fez no fim do ano o Tempere-se Verão, chama Tempere-se o grupo. O Tempere-se Verão era bem voltado para o emagrecimento, os padrões alimentares. Mas depois dele, nesse tempo, a gente vem notando que a saúde e a pessoa emagrecer, não adianta você buscar só a saúde física e que a pessoa faça estratégias físicas. Tem que ter um cuidado com a saúde mental, com a parte das emoções e com a saúde espiritual. Entendi. Então, assim, o Tempere-se Desinflama, a gente trabalha as 3 áreas, evidentemente, com o que é possível, né? São 12 dias. Mas fechou ontem as inscrições. A gente já está com a turma fechada e já começaram o programa de Mas é um programa de acompanhamento. Desinflamação, sim. É um programa de acompanhamento. E demora quanto tempo esse acompanhamento? Então, na verdade, esse a gente vai fazer 12 dias seguidos para a pessoa, assim, dar uma desinflamada. Então, um cardápio mais restrito. Mas a gente ainda vai acompanhar um tempo para que elas façam essas mudanças. Atividade física, alteração, cuidado da saúde mental. As pessoas hoje estão muito ansiosas, muito estressadas, né? E essas emoções influenciam muito também no emagrecimento, na saúde, enfim, né? E a saúde espiritual também, que a gente percebe como existem pessoas completamente desconectadas do seu espírito, que não conseguem ver que tudo é junto e que se você não cuidar da sua saúde espiritual, você não vai avançar na sua saúde. Mas aí você consegue adequar isso com pessoas de outras religiões? Então, na verdade, difícil, assim, o público é bem mais nichado, né? Porque as pessoas que nos seguem, nós somos católicas entendi. Então, assim, é um público mais nichado. Mas vira e mexe aparece alguém que é protestante, alguém que não tem religião nenhuma, mas a gente sempre deixou claro que somos católicas e, assim, nós fazemos orientações voltadas para quem é católico, mas assim, você pode adaptar, não é nada, você é obrigado a fazer isso, né? Legal. É mais adaptável. Mas quem procura já geralmente sabe, sim, né? geralmente sim. Até porque quando a pessoa se identifica como católica ali, fala da espiritualidade, vai saber que mais ou menos isso. Sim, já imagina, né? Entendi. Mas a gente está feliz, né? Assim, a gente está vendo bastante resultado já nessa abordagem. Até dentro do nosso consultório, né? Porque é algo que a gente faz, assim, no dia a dia mesmo. Mas a abordagem que vocês fazem também... Bom, nunca fui numa consulta com a senhora, mas acredito que o paciente deva chegar, seja a primeira coisa, já deve reparar essas coisas, né? Porque não adianta você ficar... Olha, eu ainda como reumato, que lido com essas doenças autoimunes, a pessoa não é só o corpo físico, né? E não adianta você querer tratar um ser humano que é algo tão complexo, só com ciência, remédio, né? Tem muito mais coisa envolvida na saúde humana. Mas, assim, é claro que isso é um caminho. Tem pessoas que você vai abordar, por exemplo, a Mayara, né? Se ela chega lá, eu conheço, eu já sei a espiritualidade dela, a gente vai ter uma conversa mais ampla, mas às vezes é difícil você chegar e abordar isso na primeira consulta. Mas como o reumato geralmente casa com o paciente, nunca mais separa, a gente vai fazendo esse caminho, né? Para ajudar as pessoas de verdade, né? E assim, se uma pessoa que é inclinada a ser padre, sim, um sacerdócio, qual tipo de temperamento seria mais adequado? Então, na verdade, é isso que a gente vê, né? Por exemplo, o padre Paulo Ricardo ser sanguíneo, né? Muitas pessoas se falam, mas como o padre Paulo Ricardo? Porque ele é um cara que... Ele é um sacerdote, né? Que, de fato, vem trabalhando as virtudes. Mas se você parar para notar, ele é meio, né? Tem hora que você vê, ele fala assim, jamais, né? De forma mais intempestiva, e o padre Mário Sartori também é sanguíneo, é bem claro, né, a sanguinice dele.
Mas, assim, eu acho que não existe um temperamento que... É lógico que talvez, se a gente pensar essa vida mais monástica, por exemplo, talvez um melancólico, um fleumático vão se adaptar melhor. Religioso, assim, né? Agora, um colérico vai ter essa ação, vai sofrer. Mas, assim, o colérico também, quando ele aprende a se submeter a Deus, ele vai. E ele vai... longe, os coléricos dizem que assim a maioria dos santos, né, beatificados pela igreja são melancólicos e coléricos. Tem como que você são ser os dois? rígidos. Não, melancólicos ou coléricos, os dois, entendi. Tem teorias que falam de dois temperamentos. Mas assim, Aristóteles e Hipócrates falavam que existe um predominante. É claro que como tem esses dois polos, por exemplo, a Mayara tinha dúvida se ela era sanguínea ou colérica, porque ela tem um polo quente. Ela sabe que ela é expansiva, que ela é extrovertida. Aí a secura e a umidade reativa. Mas aí a gente vê a umidade e a secura. Então, assim, eu acredito que exista um temperamento para cada pessoa predominante. Certo. Mas nada impede, ainda mais com o desenvolver da personalidade, que outras características vão se adaptando. Entendi. A pessoa vai amadurecendo, né? Sim. A própria vida religiosa, esse todo religioso, tipo, a nossa vivência mesmo, te abrindo a vida do meu irmão. Meu irmão, ele mudou totalmente o jeito dele, né? Você acha que o temperamento dele era qual? Eu acho, total, que ele é sanguíneo. Sanguíneo. Então ele era, assim, de expansivo de brigar, conversar. de não sei o quê. Então a gente sempre falava pra ele, né? Que não ia dar certo. Vai ter que sucumbir, né? Só para as pessoas entenderem que meu cunhado é seminarista, então... ele sempre... isso não é justo, isso não é justo, não sei o quê. Aí agora isso foi uma coisa que eu falei pra ele. Tá super tranquilo. Porque é difícil você... Porque, assim, no seminário é o seguinte, existe coisas ali que é uma instituição. Sim, existe humana, né? Existe a Santa Igreja, sim, né? Que é a que a gente busca, etc. Mas também não deixa de ser uma instituição para alguns assuntos, né? Então, você está ali tem subordinação, toda essa questão. Assim como o exército, por exemplo. Assim como uma instituição. usava essa conotação com ele. E aí eu falava para ele, falei, cara, algumas coisas ali, tipo assim, até você ser padre, as pessoas não poderem mais... você estar com a marca, né, de ser padre, de ser ungido e tal, isso você tem que engolir alguns sapos aí, cara. Como em todo lugar que você vai e faz as coisas. Dúvida, né? Ele era muito assim, ele viu uma coisa errada, nem era com ele. Nem era com ele, entendeu? Aí ele já se doía. Já dava problema, aí agora ele tá mais... Agora ele amadureceu bastante. Ele amadureceu nesse sentido, de entender que o mundo não é do jeito dele. E você vê que isso é graça de Deus também, né? A pessoa vai amadurecendo, né? E a questão das personalidades, a senhora não tem um estudo sobre isso? Então, por exemplo, as 12 camadas da personalidade. Eu já fiz alguns cursos sobre isso. É muito interessante, mas realmente é bem longo, mas a gente um dia pode, inclusive, debater. Mas, de fato, o que ele mostra é esse crescimento nas camadas da personalidade e como você vai saindo do ser humano quase animal, né, com as suas propriedades só fisiológicas, depois o cuidado e o domínio dos próprios afetos, né? De você dominar primeiro as suas emoções e aí o caminho vai indo para... Depois você começa a se ver como uma pessoa que precisa agir no mundo. Então você começa a se defender, você começa a ter o seu lugar. Às vezes você fica até um pouco mais briguento, você começa a ter... adolescente, né? Dominar suas emoções e querer se impor. Depois você já começa a ver o seu valor perante a comunidade, perante o mundo. O que eu vou deixar para o mundo? O que as pessoas ao meu redor precisam de mim? Sim. E depois você vai vendo que a sua relação com Deus, a sua relação com a sua própria morte, o que isso influencia na sua personalidade. Porque, assim, uma pessoa que já está num nível de maturidade, numa camada de personalidade, que ela se olha para a própria morte, ela já tem uma atitude perante a vida completamente diferente. Com certeza. Né? Então, você vê que é todo esse caminho.
que na última instância leva mesmo ao seu olhar em relação a você mesmo, em relação a Deus. Ao que Deus espera de você. Então, é esse caminho que é feito, né, por exemplo, nessa teoria das camadas da personalidade do professor Olavo. Entendi. Eu não sabia que tinha sido o Olavo que tinha criado isso aí, Foi cara. Ele que criou. Porque quando ela seguiu o Ítalo, né? Aí ela seguiu o Ítalo e começou a falar de personalidade e tal. E eu fui aluno um tempo do professor Olavo, né? Aí eu falei assim, Mayara, isso é coisa do professor Olavo, cara. Esse cara tá plagiando o Olavo. Aí depois que eu fui descobrir que ele foi aluno do professor Olavo. Ele morou na casa do... Ficou um tempo lá e tal. A gente viu isso aí. Eu falei, tá vendo? Eu falei que era do Olavo. Ele negou essa fonte. Eu falei que era do Olavo. E depois o que ele diz que ele criou é que ele, como ele é psiquiatra, ele conseguiu abordar todos os tipos de terapia cognitiva, assim, psicológica, dentro de cada camada da personalidade. Entendi. Qual que é a melhor linha terapêutica para cada camada. Entendi, que legal. Bem interessante. Mas é isso. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Quem está assistindo aí deve estar buscando, assim, né? Aonde que eu me encaixo. Descobrir, né? Mas muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigada a vocês. Eu nunca gosto de encerrar o programa. E da nossa parte fica o nosso agradecimento. Aí, se você quiser falar alguma coisa, Mayara, e depois a gente passa para a senhora finalizar. A sua câmera é aquela. Caso a senhora queira dar algum recado, queira falar, nem sabia do curso, queria falar do curso, essas coisas, fique à vontade. Você tem previsão de abrir turma nova? Você tem previsão de abrir turma nova, eu acho que talvez, né? Por enquanto ainda não, porque a gente tem que se dedicar bastante quando a gente faz, né? Legal. Bom, mas muito obrigado. Queria agradecer, a doutora Flávia, minha médica, pessoal. Por isso eu fiz questão de estar aqui. Enfim, eu sempre tinha dúvidas sobre isso. Eu ficava pesquisando alguma coisa, assim, fazendo checklist e ouvindo você falar sobre as características, não sei o que. Para mim não ficou dúvida. Então, só queria agradecer que bom. Pela sua vida, pelo seu chamado. Obrigada, e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, quando eu falo de temperamentos, porque é isso tudo que a gente já falou, né? Autoconhecimento e trabalho das nossas próprias virtudes. E Santo Agostinho falava, conheça-te, aceita-te, supera-te. Então, é esse trabalho de se superar em Deus. Eu acho que o temperamento vem para isso, vem nos ajudar na nossa própria santificação, independente da gente ser sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, qualquer que seja o nosso temperamento. Não, beleza, mas é isso. Obrigado. Obrigada, viu, pelo convite. Adorei. Passa o Instagram para as pessoas te seguirem. Você sempre falando sobre isso. Flávia Tavares do Couto. É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada.